Fala galera, começamos aqui mais um episódio do Pelecast. Falamos hoje aqui diretamente do Ipiranga, São Paulo. E, como de sempre, vamos mandar um recado aqui pra galera. Se inscreva no canal. E um abraço aqui para todos os tatuadores. Nesse último fim de semana a gente teve o Tattoo Week aqui em São Paulo. Foi show de bola. Muitas pessoas passaram lá na feira, no evento. Vieram tatuadores do mundo inteiro. E também falar sobre nossos patrocinadores, Proton, o melhor stencil, falar sobre a Cheyenne, a melhor máquina de tatuagem, cartuchos, e também da Quadron. E hoje nós trouxemos aqui um cara super bacana, um tatuador muito experiente, que já trabalha há muitos anos e também forma outros tatuadores. E seja bem-vindo, Juliano Higashi. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado pelo convite. Te agradeço aqui. O Juliano tem uma agenda super lotada, né, de atendimento, de cursos. E conseguimos pegar ele aqui no feriado, que hoje é feriado, dia 20 de novembro. Isso. Cara, gratidão. Muito obrigado. Conta um pouquinho aí pra galera da sua trajetória na tatu, né, como você começou e por aí vai. Meu nome é Juliano Higashi Battaglia, né, que meu pai fica maluco quando eu não falo Battaglia. Meu pai é italiano, minha mãe é japonesa. E já tô nesse ramo da tatuagem há 24 anos, esse ano completou. 24 anos nessa trajetória. Minha especialidade é realismo colorido e full color, né? Passei para a área do full color, que eu tenho mais liberdade de expressão, mais liberdade criativa para poder fazer minhas composições, né? Eu me formei em design digital. E aí, como eu gosto de mexer muito com Photoshop, muito com projetos, né? O realismo ele acabava me deixando muito travado para fazer somente reprodução de imagens. E aí, com essa parte de full color, eu consigo trazer mais um pouco de surrealismo para minha arte, composições, não somente reproduções, né? E sim colocar algo a mais junto na minha composição. Legal, cara. E quando você começou, assim, a parte do desenho? Já foi desde criança? Do desenho desde criança, né? Comecei a desenhar, a fazer projetos já desde molequinho eu fazia projetos. E aí, quando chegou na época da faculdade, eu já tinha o estúdio de tatuagem, né? Eu abri o estúdio com 18 anos. Mas eu mexo com tatuagem, na época eu tinha 14 anos. A gente fazia tatuagem de rena, né? Veio aquela moda de tatuagem de rena, então eu comecei a mexer com isso daí. Eu que montei minha primeira maquininha, né? Bem curioso desde cedo. E aí a gente começou a fazer tatuagem caseira, né? Sei. Fazia tatuagem lá, meus pais têm salão de cabeleireiro. Então eu roubei a salinha de depilação lá, que já tinha maca, já tinha tudo, já era uma estrutura pronta pra mim. E comecei a fazer lá nos clientes deles, tatuagem de rena, fui indo. E quando entrei na faculdade, com 18 anos, eu comecei a aprofundar, né, na tatuagem realmente. Então eu fiz a faculdade já pensando na tatuagem, né? Que legal. E como foi para os seus pais? Foi tranquilo essa parte de falar, olha... Foi tranquilo. Meu pai sempre me apoiou, Aham. né? Meu pai desde sempre falou que se eu tivesse uma profissão na mão, eu não ia depender de ninguém e eu ia poder viajar para qualquer parte do mundo, né? Aham. Então levei isso a sério e sempre desde pequeno ele sempre me apoiou. Tanto que a primeira máquina, quem comprou para mim foi ele, Legal. né? Na época ele até falou, ele me deu um cheque em branco, falou assim, ó, não vai comprar besteira, hein? Fui lá na Galeria do Rock, naquela época só tinha lá pra pesquisar, né? A gente foi lá na Galeria do Rock, encontrou o melhor material que tinha na época, comprei, tinha até, era vitalício lá a maquininha. Legal. E aí a gente comprou, fui lá pro salão de cabeleireiro da minha mãe e comecei lá, né? Abri o estúdio lá, meus primeiros passos foram dentro do salão lá. E foi bem bacana, porque tinha bastante cliente deles, né? Sim. Tanto do meu pai quanto da minha mãe, meus amigos também, pessoal da faculdade. Então, assim, já desde o começo, muita gente já se interessava pela tatuagem. Não é como hoje em dia, que é muito mais, Sim. mas desde aquela época, 24 anos atrás, já comecei já com o pé direito. Legal, cara. Então ali, mais ou menos
nos 14 você já começou a fazer a tatuagem de rena, com os 18 você já começou a fazer a tatuagem. Sim, E então, desde o primeiro momento, você pode dizer que você já começou a viver de tatuagem. isso. Desde sempre, Aham, sempre envolvido com o mundo da arte, né? sim, Nessa transição dos 14 aos 18, eu comecei a mexer com aerografia, né? Que é sim. pintura de capacete, de moto. Então eu pintava muita moto, muito capacete. Meu pai tinha barco, então pintei o barco dele. Aí o pessoal lá Que da legal. Marina já me contratou para pintar jet ski. Então sempre envolvido com esse mundo da arte. E aí quando eu entrei para tatuagem, junto com a faculdade de design, eu comecei a projetar artes relacionadas a design e aerografia. Então, se Ah, você olhar meus trabalhos hoje em dia, você vê bem a parte de aerografia inclusa nas artes de tatuagem, né? Aquela transição bem suave, sim, bastante sim, cor, cores vibrantes, né? sim. Por isso que eu parti para o full color, né? Que eu sempre me interessei por cor. Então a gente eu já tinha um pensamento de viver da arte, não sabia como, mas acabou dando certo, né? Que legal, cara. E como que você chegou, em que momento você decidiu passar para frente o seu conhecimento? Então, depois de um certo tempo de carreira, né? Sim, Comecei, porque no começo o pessoal não queria passar informação, era né? muito fechado, né? Era muito fechado, quem sabia sobre tatuagem não queria compartilhar, que ficava com medo de roubar cliente, Sim, né? Então, antigamente era bem fechado mesmo. E sim, aí, depois de uma época, eu conheci numa convenção de tatuagem, né? Era a convenção do LEDs ainda. sim. A gente foi pra lá. Meu pai, como eu disse, era cabeleireiro, né? Ele sempre participou de muitas convenções Junto com de, você. de beleza. Ah, das feiras de beleza. Isso. Tanto que ele Uhum, conheceu minha mãe numa convenção de beleza fora do Brasil. E ele legal. sempre falou que eu precisava ir em convenções, eu precisava ser visto, precisava mostrar meu trabalho. Então, as primeiras convenções, quem arrumou para eu poder ir foi ele. E aí, na época, era a convenção do LEDs, que era a convenção do momento. E aí, eu fui para lá e lá num stand do lado, eu conheci o meu mestre, que é o Cid, ex-Cid Cid. E ele estava fazendo um trabalho, precisou de uma impressão, e eu acho que era o único que tinha uma impressora dentro da convenção. Caramba. Aí eu fiz uma impressão para ele, e aí depois me chamaram, falaram, ó, vai ver o trabalho que o cara que você fez a impressão tá fazendo. E aí eu vi um trabalho assim que a gente só via em revista, só via gringo fazendo, né? Sim. E aí a partir daquela convenção eu procurei ele para poder fazer curso com ele, para poder me tatuar, na verdade, e descobri que ele dava curso, coisa que Ah, eu nem entendi. sabia que existia. E aí comecei a fazer curso com ele. Na época era curso em pele de porco ainda, né? Sim, Nem sim. tinha essas peles artificiais que tem hoje em dia no mercado. E aí fiz aula com ele, fui me aprofundando, fiz cursos. E Uhum. aí descobri uma nova área no mundo da tatuagem, né? Que seria o realismo, que era o Ah, que eu sim. sempre quis fazer, né? Mas achava que era coisa de gringo, assim, né? Achava impossível fazer. E aí comecei a estudar com ele e comecei a ir para convenções, porque antes eu ia para convenções somente para expor meu trabalho e fazer trabalhos lá, né? Sim, sim. Recuperar o dinheiro investido, vamos dizer assim. Sim. E aí depois que eu conheci ele, que eu comecei a ir para convenções, fui tatuado lá, ele fez uma tatuagem na minha coxa, a gente levou o melhor do evento, e aí eu vi todos aqueles bastidores, né? Sim. E aquilo realmente me encantou. Ver um outro lado da tatuagem, né? Tipo assim, viver como um artista mesmo. Saiu do mundo do estúdio, né? E saiu do mundo estúdio, saí do mundo comercial e Sim. fui pra parte artística, né? Sim, sim. Onde, tipo, dinheiro não importava mais, o que importava era a evolução na arte. Sim. E aí, a partir daquilo, vendo a minha evolução, eu quis passar isso adiante, né? Que não adianta a gente só pegar para si mesmo, né? Sim, Então sim. eu lembrei de toda a trajetória, como antes era difícil ter informação, ter acesso. Uhum. E quando eu tive isso, tipo, depois de 9 anos de tatuador, essa informação e todo esse mundo novo, eu quis que outros artistas, outras pessoas vissem por esse novo olhar, Sim. né? E aí eu comecei a dar aula, né? Sim. Comecei a dar aula também, me inspirei nele, me inspirei em outros artistas que eu acabei conhecendo
ao longo da trajetória e comecei a dar aula. Foi numa convenção do Tattoo Week, a Sim, primeira vez que eu participei no Tattoo Week. Eu fiz um trabalho do Breaking Bad, que era a sensação do momento, a série. é a série. E aí foi por um acaso, todo mundo que passava por lá via o trabalho, elogiava e perguntaram se eu não dava aula. E um Uhum. funcionário que estava comigo lá começou a. Era um rapaz, na verdade, foi para me ajudar e depois virou meu funcionário, Que né? O legal. Luiz. E aí o pessoal que perguntava, ele falava assim: não, ele dá aula sim, pô, quer marcar aula. E aí começou um monte de gente depois do evento elogiando o trabalho e querendo fazer aula. E aí começou assim. Legal, As cara. coisas meio que começam do nada, né? A gente já marca uma Sim. trajetória, mas começa a Não, acontecer. e, assim, pelo pouco que eu conheço vocês, acho que você é uma pessoa muito tranquila, assim, né? Então, assim, acho que é o primeiro passo para quem quer dar aula, né? Sim, com Paciência. certeza. E eu acho que essa questão de se colocar no lugar do artista iniciante, né? Sim, com certeza. Principalmente. Eu vejo que muitos profissionais, às vezes, têm medo de passar para frente o conhecimento, mas eu acredito que o próprio artista, ele nasce criando o seu próprio estilo, né? Ah, Ninguém com rouba estilo de certeza. ninguém, né? É. Você vai se inspirando em Sim. outros artistas, na verdade, né? Uhum. Você vai vendo trabalhos que te interessam, Sim. você vai vendo aonde você tem a sua aptidão, né? O seu Uhum. gosto pessoal. Tem muita gente que gosta só de preto e branco. Sim. Eu comecei no preto e branco, mas sempre gostei do colorido por causa das aerografias, né? Uhum. E aí eu sempre quis passar isso pro meu trabalho, só não sabia como fazer isso. E aí, depois de muito tempo estudando, autodidata, eu percebi que eu trilhei um caminho, mas ele foi dificultoso, foi demorado. E aí, depois Uhum. que comecei a ter aulas e comecei a me aprofundar no estudo, foi tudo muito rápido. Então, eu vi que eu perdi muito tempo da minha vida tentando aprender sozinho. E no tempo não tinha internet, não tinha esse mundo de informações que nem a gente tem hoje, Sim. vídeos no YouTube, enfim, quando eu estudei eu tive que comprar em fitas em VHS, botava lá no videocassete e ficava vendo, estudando, Sim. reproduzindo. E hoje em dia você entra na internet, tem milhares de cursos online, tem cursos presenciais, Sim. como eu tive lá o curso presencial, então assim, eu sabia que se eu passasse a informação, e eu vi que eu gostava de passar informação, eu comecei a aprender muito mais. Sim. Porque não que seja fácil, mas você fazer automaticamente é uma coisa. E aí depois eu tive que prestar atenção como eu fazia para poder fazer outras pessoas fazer a mesma coisa. Que Então legal. isso foi uma evolução muito grande na minha carreira. Observar como eu fazia para poder passar essa informação e a pessoa que nunca fez conseguir fazer também. Então isso daí também foi um boom assim na carreira muito grande. Que legal, cara. E quais as principais dificuldades que a galera tem, que você percebe, assim, quem tá Cara, iniciando? além da parte de desenho, tatuagem é algo muito complexo, né. Sim. Até falo para os meus alunos, assim, que a gente tem que abrir todos os sentidos. Não só a visão, mas o tato, a audição do barulho da máquina quando encosta na pele, o Uhum. tato, né. Então eu sou destro, então com a mão esquerda eu sinto a vibração da máquina quando tá batendo. Ali a gente já consegue saber se a máquina é boa, se não é boa, se tá Uhum. batendo legal, se a voltagem tá boa, se a agulha é boa ou não, Sim. entendeu? Então, assim, ativando todos os sentidos, a gente já consegue fazer um escaneamento e, como eu disse, né, é muito complexo. É Sim. muito complexo. Então, assim, são várias dificuldades, né? Para quem está começando aplicação, entender como o pigmento funciona, a maioria, na verdade, começa riscando e vendo como fica, né? Mas Uhum. se você já entrar com todos esses sentidos ligados aí, tudo vai ficar mais fácil. Por isso que eu falo, com a informação passada, aí as pessoas já entram na tatuagem com outros olhos, né. Que legal. E hoje, assim, em relação a esse universo que sustenta a tatuagem, né? Diversos tipos de máquinas, tintas e etc, etc. Como que você faz para filtrar em relação ao aluno tanta informação, né? Direcionar de maneira correta. Sim, Por exemplo, que nem você falou, a mentoria, né? O curso, ele reduz o tempo
de conhecimento, né? Nossa, demais. É como se você pulasse numa mola e saísse voando, né? Sim, sim. Porque acho que quando o cara chega lá, ele muitas vezes já viu vários vídeos, já viu Isso. vários trabalhos de vários artistas, então ele tem inúmeras Isso, vertentes. inúmeras referências, Aham. né? Até a gente brinca uma obesidade mental de tanto Isso. assistir e não botar em prática, né? Sim, Isso que sim. eu chamo de obesidade mental, você reter muita informação, mas não botar em prática. Sim. Então, assim, lá no estúdio a gente começa, muitos alunos, às vezes tem aluno que vem com máquina já, tem aluno que já tatua e tem aluno do zero, né? Sim. No começo, foram mais para alunos a entrarem no mundo do realismo. Hoje em dia eu já tenho alunos que me procuram do zero, que nunca tatuaram, tem aquela vontade de tatuar, mas é engenheiro, é cabeleireiro, é pessoa que mexe com prótese dentária. Então, assim, inúmeras pessoas de diversas idades, entendeu? Tem aluno com 55 anos que Começando agora. começando agora, tem alunos com 14, 18 anos, né. "Ah, meu filho é menor, mas será que pode fazer aula?" Enfim, é uma coisa para ele, se ele tem a vontade, se ele gosta daquilo, entendeu, eu acho que não tem idade, como eu comecei cedo Sim, sim. e fui me aprofundando, né. Então, às vezes começa como um hobby e termina como uma profissão, que foi no meu caso. E Sim. muitas vezes a pessoa vê aquilo como uma maneira de mudar de vida, hoje Sim. em dia, né, porque na minha época nem imaginava, né. Eu comecei mais como um hobby, Sim. meus pais viam isso como um hobby, né, não viam como uma profissão. E eu também não tinha, pessoas para me basear, né, como hoje em dia você vê vários artistas aí, de carrão e tal, e aí você fala: "Pô, o cara tá ganhando dinheiro com tatuagem". Então, não tinha esse parâmetro antes, né. Sim. E hoje em dia a gente tem. Então, eu vejo de tudo lá no estúdio. Pessoas que entram como uma profissão para ganhar dinheiro, para mudar de vida, e pessoas que entram pelo amor à arte, né, aquele amor incubado, sempre quis fazer, os pais não deixavam, enfim, tinha essa complicação. E hoje em dia quando vão para a arte, nossa, acabam deslanchando, acabam se encontrando, né. E eu posso afirmar isso, viver da arte é uma coisa muito, muito boa. Legal. É muito satisfatório. Conta pra galera como que funciona o seu curso, né, aproveitando esse momento. Ah, Se legal. você divide ali a galera mais experiente com quem não tá começando do zero, como é que Isso. você faz essa parte? No começo eu dividia, né, Aham. as pessoas mais experientes com as pessoas que estavam começando. Uhum. Teve época que eu coloquei todo mundo junto para ver como que era essa experiência, né, de Sim. pessoas olhando para o lado, vendo, artistas de 5, 7 anos tatuando e ele que nunca tatuou. Tanto que numa dessas turmas aí minha turma é de 5 alunos, né. Às vezes eu Certo. até coloco 6 que dá um overbook lá, mas são 5 alunos para eu conseguir dar toda a atenção que eu posso dar. Então, eu vou de mesa em mesa, sento, faço um pouquinho para o aluno ver, testo o material dele. Quem Legal. não tem material a gente empresta, né. E Uhum. a gente até fala que é legal lá, porque lá é o test drive, né. Então os alunos chegam com uma máquina, no meio da aula já está experimentando máquinas que talvez nem teriam oportunidade de segurar, e Sim. estão lá experimentando, e às vezes eles veem que não é ele o problema, e sim às vezes o material, né. Aham. Não está conseguindo desenvolver, aí empresta uma máquina superior, e aí consegue desenvolver o que não estava conseguindo. Então Ah, assim, é uma experiência muito bacana, e alunos que veem tatuadores de 5, 7 anos do lado, e ele conseguindo fazer o mesmo trabalho por conta da informação ser a mesma para todo mundo, é muito legal, porque você vê um cara de 7 anos, de 5 anos de tatuador já com experiência, e um cara que nunca pegou numa máquina, você coloca um trabalho do lado do outro e é muito semelhante, que legal. entendeu? Então o pessoal, assim, ficou muito muito legal, muito feliz, e foi legal para mostrar para outros alunos essa experiência que é possível, né, Sim, sim. com estudo, com a informação, com o material certo, ele conseguir fazer um trabalho bem semelhante a um tatuador já praticamente profissional, né. Sim, sim. Então essa experiência foi bem legal, misturar as As turmas para turmas. ver o que ia acontecer. E aí eu vi que passando a informação certa, e ele conseguindo fazer com aquela informação,
Na verdade, ele consegue replicar para vários estilos de tatuagem, né, não só o realismo, mas ele consegue fazer ali um new school, um old school, um black work, né, que o Aham. material é praticamente o mesmo. É só a técnica, a maneira de segurar na máquina, que vai alterar um pouquinho, mas é praticamente a mesma fórmula que dá para replicar para outros estilos, né, que são vários, né, Sim. hoje em dia. Tem aquela tese que, tipo assim, pra você atingir o ápice de uma profissão, você tem que ter X horas Aham, praticadas, né. isso. E hoje, assim, tem uma galera que tem essa resistência. Você fala assim: "Olha, você precisa treinar desenho, né, não Sim, tem como pular etapas na tatuagem, né". é. Não, tem. Tem, por exemplo, teve um aluno, ele veio lá do Japão, ele era cabeleireiro lá, 50 e poucos anos, veio visitar a família aqui, e aí ele acabou fazendo o curso. E já Aham. ele já estava namorando o curso já fazia um tempo, e quando ele chegou eu vi os desenhos dele no papel, nossa, o cara desenha muito bem, você via que ele fazia aquilo com amor, né, fazia Sim, por sim. hobby. E aí, quando ele entrou no mundo da tatuagem, essa transição aí, lógico que por ele saber desenhar, Pulou nossa, etapas. pulou etapas, né, Uhum. ampliou a gama de artista que ele tinha já. Sim, sim. E pessoas que, como eu te disse, que entram no mundo da tatuagem por dinheiro, né, por ganhar um extra, querer uma nova profissão e nunca mexeram com desenho, lógico que vão ter mais dificuldades, né. Sim. Vão encontrar mais dificuldades, como por exemplo, fazer um decalque à mão, né. Uhum. O cara que já faz um desenho já tem uma facilidade muito maior. O Sim. jeito de segurar na máquina, até quando eu dou alguns exemplos, pô, quando você tá com lápis, você segura mais em cima ali, né, vai fazer alguma coisa mais precisa, segura mais embaixo. Então quem já tá dominando essa área, quando pega numa máquina de tatuagem, consegue segurar muito melhor, entendeu? Sim. Então, assim, quem já tem o contato com a parte artística de desenhar, nem que for em iPad, que hoje em dia tem muito aluno que já é dessa Ah, nova sim. geração, né, às vezes não tem muito aquele negócio de papel e caneta e lápis de cor. Eles já entram direto no iPad, num aplicativo e vão aprendendo assim, né. Sim, sim. Então, assim, é bem legal você ver que até brinquei ali na Tatuíque, né, falei postei até uma foto, coloquei a arte atravessando gerações, né, Sim. que você vê, assim, alunos meus jovens, alunos meus mais velhos, né, eu com o meu mestre lá e aí você vê, né, hoje em dia eu falo que basta querer e se integrar, né, se Sim. aprofundar, entrar de cabeça nesse mundo da tatuagem aí. Legal. E falando sobre material, você que é professor, material ajuda ou não ajuda no trabalho? Nossa, demais, demais. Até falo que eu tive uma experiência que uma vez, entraram e roubaram o meu estúdio, né, Nossa. limparam tudo lá. Levaram as máquinas, levaram o computador, levaram tudo. E eu tinha um cliente marcado já na mesma semana que aconteceu isso e, aliás, ele já trabalhou comigo, ele é meu vizinho, e eu estava viajando, ele que me ligou e falou assim: "Putz, meu, tá tudo aberto aqui". Ele que viu que tinham assaltado lá, Puta. roubado, e ele tinha a sessão marcada comigo. Aí a gente foi lá na Galeria do Rock, falei: "Pô, vou comprar material tudo de novo, né, pra fazer sua tatuagem". Ele foi lá comigo, e aí pesquisando material, aí deu aquele start, né, eu falei assim: "Putz, vou comprar tudo igual de novo?". E Aham. tinha uma loja lá que estava vendendo a primeira máquina da Cheyenne, Ah, que era a, Thunderhawk, né, que sim, era sim. Estava iniciando as isso, rotativas. estava iniciando as rotativas, não tinha. Eu S nem conhecia, na verdade. Você ainda usava bobina? Não, eu usava, na verdade, rotativa, Sim. só que com haste, Ah, sim, tá. com agulha, né, Sim, sim, biqueira, todo aquele negócio. sim. E aí tinha uma loja lá que tinha Cheyenne, e como era novidade, né, e o preço, tipo, 5 vezes mais, né, eu olhei aquilo e falei: "Putz, é muita coisa, ainda mais agora que eu acabei de, né, De tomar o de tomar prejuízo. o prejuízo, ter que comprar computador, ter que comprar tudo". E lembrando o que o meu pai falou desde a primeira máquina, né: "Não, não vai comprar besteira, hein". E aí eu peguei e falei assim: "Cara, acho que eu vou meter o pé e vou comprar essa máquina aqui", que era de cartucho, só Sei. tinha cartuchos da Cheyenne, já na época Na acho que época custava, sei lá, 20, R$ 25 cada cartucho. Era um negocinho que não existia.
Eu não conhecia nenhum tatuador que tinha, e aí eu falei: vou de cabeça, meu, vou comprar. E ainda mais que ele tinha que me pagar a sessão, ele ainda passou o cartão dele, me ajudou, o Fábio, que é meu vizinho lá, já trabalhou lá comigo. E aí eu comprei a máquina, fomos pro estúdio. Pô, desde aquele primeiro dia lá que eu comecei a tatuar com ela, foi paixão à primeira vista, porque antes eu tinha que ter 3, 4 máquinas, uma para traço, uma para sombra, uma para pintura, e com aquela eu conseguia trocar o cartucho, então assim, nossa, foi uma evolução, assim, muito grande para o meu trabalho, Aham. mexer com máquinas de cartucho, porque eu tinha uma máquina só e, porra, uma puta de uma máquina, né, porque Sim, era uma máquina maravilhosa de baixa vibração. Eu tenho ela até hoje, né, que legal. lá meu xodozinho tá lá guardada na gaveta, às vezes eu ligo ela lá pra dar uma brincada, e foi uma máquina que me acompanhou, assim, durante muitos anos da carreira. Depois acabei comprando a Dragonfly, mas ela foi a máquina que eu sempre ficava dividido. Pô, vou usar uma, vou usar outra. Uhum. Acabava deixando as duas na bancada e durante o processo de tatuagem usava as duas, para Sim, sentir a diferença entre uma e outra. Mas lógico, ela por conta dos cartuchos, né? Então era uma coisa muito prática. E aí depois de um tempo não tinha mais cartuchos, né, acho que eles venderam o que tinha, e para reposição, então às vezes eu ficava sem alguns cartuchos que eu gostava, por isso que eu acabei comprando de novo uma sim, máquina sim, de haste para eu poder ter os 2 modelos, e nossa, foi uma evolução muito grande na minha carreira esse tipo de máquina, né. sim. Então por isso que eu sou muito grato Virou a chave, à né? máquina da Chayenne, porque virou a chave, né. Sim, sim, Eu nunca tinha visto ninguém tatuando, nunca tinha visto a máquina, sim. vi na loja, achei uma coisa absurda, né, uma novidade, assim, falei: "Meu, vou entrar de cabeça que eu acho que tudo tem um propósito, né". Apesar Sim, claro. de ter tomado o assalto lá, não ter sido uma coisa boa, mas foi bom porque eu tive que renovar todo o meu material, computador, tudo, então acabei, de uma maneira ou outra, evoluindo um passo a mais, que coisa que eu poderia demorar anos até investir novamente nisso, Que às vezes você né. fica ali meio que acomodado, né? É, você Tipo, acabou tinha acabado de comprar uma máquina aham. nova, então até trocar essa, a gente trocava a máquina quando apresentava problema, Sim, né. sim. E não hoje em dia, como surgem várias máquinas, a gente troca não troca, a gente adquire uma máquina nova por por vontade, por curiosidade, querer entender como funciona, né. Uhum. Então acho isso bem interessante. A Schaine também tem diversas máquinas, começou a surgir aquelas Sim. com como se fosse uma inteligência, né, ela entende como tá Ah, funcionando tá, a é. pele, Sim, direct sim. drive, aí As tinha mais recentes. sensitive drive, Sim, é. sim. Então eu falei: "Pô, cara, isso aí é uma tecnologia por trás da máquina". Sim. Então a gente começou a comprar para entender como funcionava. E como eu te disse, né, como eu construí minha primeira máquina, eu sempre tive esse pezinho na mecatrônica, então a gente gostava até de fazer essa loucura, de comprar e desmontar para ver como é que era, para ver Sim, qual que era o funcionamento por dentro, para entender melhor o que a gente estava fazendo, né. sim. E a gente faz isso até hoje. Você falando, né, eu tô misturando as coisas aqui, eu falo: "Meu, quanto conhecimento o tatuador precisa ter, né? Ele precisa Sim. entender de máquina, precisa entender de desenho, precisa entender de técnica, De pele. de pele e até mesmo a divulgar o trabalho, né?" Sim, com certeza, com esse mundo cada vez E tudo isso mais você ensina lá no curso? isso, tudo isso eu ensino lá no curso, é um Desde como curso ele intensivo, né, aham. é um curso bem intensivo. Primeiro dia a gente trabalha com preto e branco, preto e sume tonalizado. Segundo dia eu já vou para tons de pele, full color, que aí seria a parte do colorido, né. E o legal lá é que ele é um curso prático. Então, Ah, assim, um aluno ele vai tatuar na pele artificial, né, uhum. como eu aprendi na pele de porco, durante muitos anos eu, fiz, em pele de porco o curso, e aí com a nova tecnologia e as peles artificiais, a gente começou a introduzir a pele artificial lá, que também teve uma grande evolução, né, Uhum. para se semelhar bastante uma pele humana. E aí os alunos eles fazem esse curso presencial prático intensivo, né. Eu falo que é intensivo, porque às vezes o aluno acaba a aula lá 3, 4, 5 horas da manhã. Eu Nossa. prezo que o aluno finalize e não dê 11 horas da noite, que é o previsto para acabar o curso,
o aluno parar. Então eu faço ele terminar o trabalho até o final como se fosse uma tatuagem normal mesmo, né, Sim. para ele ter essa experiência, né, Uhum. de algo bem exclusivo e bem intensivo também, né. Eu já dei cursos também que o aluno ficava só olhando, mas eu acredito que quando ele pega na máquina, ele vê eu trabalhando, ele trabalha, eu vejo ele errando, eu consigo consertar, pego na mão dele, troco as máquinas, né, dou oportunidade dele usar máquinas que talvez ele nem teria oportunidade de ver e muito menos tatuar com elas. Uhum. Então isso daí acaba sendo uma experiência única para o aluno, para ele poder ter experiência com outras máquinas e ver que às vezes o problema não é ele, e sim o material dele, Ah, isso é legal, né. cara. E quem não tem material, a gente empresta material lá. E eu também faço isso. Dou uma máquina, no meio do curso eu troco e vou fazendo a evolução das máquinas para ele sentir, e muitas vezes que ele precisa comprar uma máquina, ele mesmo sentir qual é a melhor para ele, né, Que legal. e conseguir comprar o material dele. Então é bem Que bacana. dica você dá pra galera que tá assistindo, assim, em relação a materiais, quando a pessoa for escolher um material? E principalmente máquinas, né, Sim. se que ela precisa ver o estilo de trabalho, eh, se ela dependendo do estilo dela, ela pega uma máquina mais potente, uma mais fraca, né. Sim, sim. É, ele precisa ver o seguinte, Uhum. ele vai fazer realismo, vai trabalhar com camadas, ele vai fazer Maori, que é algo que precisa de uma máquina um pouco mais forte, Sim, né, vai fazer black work, então assim, primeiro se identificar com o estilo. tá. Lógico, tem máquinas que dá para fazer vários estilos, como eu falei que a mesma técnica consegue se replicar para outros estilos de tatuagem. Uhum. Mas ele tem que se atentar a isso, ao Tá. stroke da máquina, né, se tem uma batida mais curtinha, mais suave na pele, se tem um stroke maior, uma batida mais firme, Tá. então isso vai fazer diferença nele sim. Eu sempre recomendo um meio termo ali, um stroke de 3,5, acho legal para o aluno começar, para ele não ter nenhuma batida nem muito fraca, nem muito forte, né, a gente chama de uma Uhum. máquina híbrida. Então, com esse tipo de máquina, ele consegue fazer vários estilos, e aí, com o tempo, ir pegando a mão e vendo onde que ele precisa de uma máquina com mais força ou menos potência, né, Uhum. de batida ali, de impacto na pele, que a gente chama, né. Legal. Então, a máquina com certeza e o tipo de agulha vai mudar bastante aí o estilo de tatuagem que ele vai fazer, e o efeito que ele quer fazer, né. Tá. E falando sobre a agulha agora, cartucho, o que você leva em consideração também pra escolher os melhores cartuchos? Cara, de cartucho, eu gosto de escolher o diâmetro, né. Uhum. Geralmente eu uso ou 10 ou 12, seria 30 ou 35 milímetros. Tá. Uma agulha que tenha um bom fio, uma boa durabilidade, né. Por isso que eu falo para não ficar pegando cartuchos baratos, né, de marcas inferiores, porque aí o seu trabalho vai ser inferior, né. Tem jeito, Ou né. você pegar um rolo para pintar a parede, pegar aqueles bem, Uhum. né, e pegar um top, você vai ver que 2, 3 passadas ali na parede e já tá feito o trabalho, o outro você vai ficar dando várias mãos. E Sim, a tatuagem é a mesma coisa, só que várias mãos na tatuagem vai acarretar numa pele machucada, numa pele sim. ferida, num efeito indesejado que você queria dar, entendeu? Então assim, uma agulha com um bom fio, um bom corte, estabilidade no cartucho, que ela não fique tremendo, cuspindo tinta, Precisa. mais precisa, entendeu? O seu trabalho vai ser mais preciso. Em vez de você ficar se matando para fazer, você vai se divertir, que é Uhum. isso que eu falo que é o grande segredo, né? Você se divertir enquanto tá fazendo trabalho e não Legal. se matando para conseguir concluir. Então, Porque cartucho, ele dá muita diferença, tanto sim, quanto a máquina, né? E sim. os dois, quando entram em sintonia, então, nossa, é muito Porque bom. se você parar pra pensar, né, muita gente não pensa nisso, mas quem tem contato direto com a pele é o cartucho, né, é Sim, a agulha, é o não é a cartucho. máquina. Então se você Exatamente, tiver uma máquina boa, mas o cartucho ruim, exatamente. vai É igual dar um carro bom com pneu ruim, exatamente. né. E tinta? Ah, a tinta também, faz Mesma coisa. muita diferença, muita diferença. Tanto na aplicação, Uhum. né, a facilidade de você aplicar,
quanto na limpeza. Tem tintas que você tenta limpar ela mais suja do que limpa. Então, você vai ficar tentando limpar, ela vai sujar e você vai passando, vai perdendo o decalque, entendeu? Aham. Então, assim, uma boa tinta com uma boa aplicação, uma boa diluição, né? Sim. Quando eu falo que tem que diluir, as pessoas acham que a tinta vai enfraquecer, mas na verdade a gente está preparando a tinta para ela conseguir entrar ali na pele, né? Sim. Eu até falo para os alunos que uma boa diluição é quando a gente encontra ali na tinta. A tinta muitas vezes vem muito densa, né? Sim. Você balança ali, por isso que eu falo dos sentidos. Você vai balançando, você já está escutando e sentindo como é a tinta. Se ela é mais densa, se ela é mais rala. Aí com a visão, você colocando no batoque, você vai estar vendo como que ela caiu. Parece uma vitamina, né? Parece um iogurte. Eu falo que a tinta para entrar na pele da maneira certa, na diluição correta, é como se ela fosse um leite integral, Que entendeu? legal. Essa densidade do leite integral, nem um leite desnatado, já é mais diluído, Uhum. né? Então a densidade, quando você consegue fazer no batoque, essa densidade é exata para entrar na pele. Por isso tem aquele mito, né? Ah, o branco dói. Primeiro que já tá no final da tatuagem. E Ah, segundo sim. que ela é uma tinta muito densa quando você balança. E a hora que você coloca no batoque, ela parece uma massa corrida, dependendo da marca. Sim, sim. Então você tem que preparar. Então o que eu falo em diluir é preparar a tinta para chegar nessa diluição do leite integral para ela conseguir penetrar na pele Ou com seja, mais a facilidade. pele já tá toda machucada, então É. por isso que teoricamente dói mais também. Isso, teoricamente dói mais. E a tinta grossa, às Aham. vezes com uma agulha 30 milímetros, se fosse uma 35, entraria com mais facilidade. Por isso que eu falo que são muitas coisas para entender o que está acontecendo, né? Sim, sim. Em relação aos seus projetos futuros, o que que você pretende fazer na parte educacional, em relação ao artista? Tem ainda Ah, legal. projetos? Tenho vários projetos no papel aí, e projetos que a gente já está colocando em funcionamento, né? Aham. Recentemente eu estou escrevendo um e-book Ah, legal. e estou gravando um curso em vídeo, né? A gente já está fazendo as gravações lá, que é um curso sobre mistura de tintas, né? Boa. Como eu pego 11 cores, foram 11 cores que eu selecionei para conseguir fazer mais de 300 cores. Caramba. Então, por exemplo, de tons de pele lá, que eu já fiz por enquanto, foram 48 tons de pele, né? Com essas cores primárias, né? Usando o CMYK e o RGB. Uhum. Então, eu vou misturando, na base faço o cálculo lá no batoque médio, lógico, dando para replicar para um batoque G. E aí, lá no vídeo, eu mostro eu pingando, fazendo as misturas, conseguindo as cores. Então, assim, para a pessoa que quer fazer uma tatuagem em realismo, são várias cores. Então, ali na tabela, ele já vai conseguir ver a cor que ele quer, conseguir fazer essa mistura Uhum. e já conseguir fazer uma cor que às vezes nem tem uma cor pronta dessa tonalidade. E no curso é o legal que ele vai entender como é feito, não só pegar a fórmula pronta. Ele Sim. vai entender como eu fiz, qual foi a minha linha de raciocínio para conseguir chegar nesse tom. E de repente, se ele quer um tom um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mais escuro, mais claro, ele mesmo vai saber como elevar a tonalidade ou como diminuir a tonalidade para chegar no tom desejado, Que entendeu? legal. Porque cada referência é uma, né? Sim. Se eu for fazer um portrait, por exemplo, você quer fazer um retrato da sua mãe, e a minha, que é oriental, já é outro tipo de tom de pele, né? Sim. Então não tem, esses tons são os tons de pele para usar. Então depende do fototipo de cada pessoa. Então ali precisa fazer aquele ajuste que eu chamo de ajuste fino, né? Uhum. Fazer aquele ajuste para chegar naquele certo tom. Então, esses 24 anos aí de experiência mexendo com cor, eu falei, acho que tá na hora de passar isso Passar pra frente. adiante. E tá sendo uma experiência muito boa, porque a cada mistura que eu faço, é como eu disse, né? Você fazendo é uma coisa, agora você ensinando e vendo como você faz, aí parece que a mente expande mais ainda, e aí eu consigo fazer agora outros tons que antes eu saberia como fazer, mas não estava fazendo. E agora vendo essa mistura,
eu já sei que se eu colocar um toque, duas gotinhas de amarelo lá, eu vou chegar numa tonalidade que antes eu ia quebrar a cabeça para fazer e agora fica tudo mais claro, né? Que legal, cara. Então, esse é um projeto bem bacana aí. Acho que, como a gente já tá no final do ano, acho que no comecinho do ano que vem já vai estar tudo pronto aí. Legal. Primeira mão, hein? É, primeira mão, primeira mão. E como que você ensina para os seus alunos? Porque eu acredito que nem todo mundo tem aquela parte assim artística, né? A pessoa precisa desenvolver, Sim, né? O que você ensina para os seus alunos? Olha, começa a ver isso, começa a ver aquilo, né? Em relação a esse mundo artístico. E não se resume só à tatuagem, né? sim, O artista ele precisa desenvolver várias nuances, né? sim, com certeza. É o que eu falo, ele tem que entrar de cabeça nesse mundo da tatuagem, né? Aham. Em vez de ficar só olhando o Instagram, entrar mais num Pinterest. Hoje em dia, inteligência artificial Ajuda também, né? bastante. Então ajuda bastante. Fazer os seus próprios projetos, né? Então lá eu ensino também um pouco de Photoshop, que foi o Ah, que eu aprendi na faculdade e levo isso até hoje. Tanto que quando um cliente que me procura para fazer uma tatuagem, eu vendo projetos exclusivos, né? boa. Então eu vou lá, quer fazer no braço, eu bato uma foto do braço do cliente, tiro as medidas, elaboro esse projeto, depois aplico no braço do cliente, porque cada um tem uma anatomia diferente. A gente tem um braço maior, o braço menor, né? Mais fino, maior. Então, eu aplico esse projeto que eu fiz em cima da foto dele, para ele poder ver uma pré-visualização da tatuagem antes de Sim. fazer. E esse era uma dor que eu tinha também quando eu ia ser tatuado. Como Uhum. vai ficar, né? Sim. E como a gente estava falando aqui antes sobre remoção de tatuagem e tal. Então, assim, pego muito caso de cobertura lá, pessoas que infelizmente já não estão mais contentes. E aí, para acabar com esse tipo de problema, então eu ofereço um projeto exclusivo feito sobre medida. Então a Hum, pessoa tem essa pré-visualização de como vai ficar. Então, ali no retorno, que ela vê uma foto dela tatuada antes de tatuar, ali é bater o olho e ter certeza se é aquilo que ela quer ou se ela quer alguma alteração, se quer maior, se quer menor. Às vezes foi aquilo que ela pensou, mas a hora que ela vê ali feito nela, né, apesar de ser uma foto, ela já tem uma noção total de como vai ficar. Então ali ela pode escolher se é aquilo mesmo, se ela quer maior, se quer menor, se quer trocar o desenho, se não tinha nada a ver, enfim. Ali é uma pré-visualização de como o trabalho vai ficar. Então legal. isso eu ensino também para os meus alunos fazer, porque além de ser isso importante para o cliente, é importante para o tatuador também. Sim, Ele já saber o que que ele tem que fazer, né? sim. Bolar uma estratégia, bolar um plano. A gente faz muito isso quando vai para convenções, né? E não porque no dia a dia. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante. Criar um projeto, estudar a área, como um pintor, né? Tem que estudar a tela que ele vai fazer, qual o Sim, tamanho do quadro, né? Quais são as dimensões, para ele poder bolar uma estratégia, né? Bolar um sim, plano sim. de guerra, que a gente chama, né? Bolar um plano A e um plano B, né? Se o plano A não estiver indo como você quer, o plano B já está ali traçado para você Sim. continuar e conseguir finalizar o trabalho. Ou seja, a tatu, na verdade, é só 20% do todo, né. Isso, exatamente. Tem todo a É, tem tem todo um antes, exato. durante, um pós também, né, Sim, claro, que a claro. gente tem aí que levar em consideração. Então, ou seja, se você tá pensando em entrar nesse mundo, né, já tem que saber que é igual o jogador de futebol, né, a partida Isso, é, é só a cereja do bolo. tem o treino, tem tudo, né. Mas Exatamente. é muito interessante ver as pessoas passando por Uhum. todo esse processo, Sim. né, que comigo às vezes acabou sendo um processo que eu dei um passo para frente, tive que dar um passo para trás, né. E eu conseguindo montar um roteiro de como Aham. ele tem que fazer, quais são as etapas, né. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, aí vai indo, até chegar ali no momento que o aluno pega na máquina e tá indo para a pele mesmo. Uhum. E durante o curso eu também, como eu falei, eu sento na mesa, começo a fazer na pele que ele vai tatuar, com a máquina dele, com tudo, todo o material que ele vai utilizar. Sim. Aí ele continua o trabalho, aí eu vou indo para outro aluno, né, vou fazendo o rodízio. Sim, Aí a sim. hora que eu volto nele, eu vejo como ele está desenvolvendo. Aí ali, às vezes, eu conserto a posição da máquina, que às vezes Uhum. está tudo perfeito, mas a posição.
como segurar, segura mais em cima, segura mais embaixo, né? Sim, Então ali eu vou posicionando. Então durante o primeiro dia, o aluno já vai tendo essa experiência que vai vendo que, como você disse, é muita coisa para levar em consideração, sim. né? E ali ele vai entendendo muita coisa. Às vezes ele não estava conseguindo fazer um detalhe, era por conta de uma besteirinha, só inclinar mais a máquina, Uhum. só mover a máquina mais rápido, aumentar a potência, ou muitas vezes trocar a máquina, né? Sim, sim. Então é a experiência bem bacana de você poder utilizar vários tipos de material para fazer aquele mesmo trabalho, né? Sim, sim. Você que já conviveu com vários tatuadores, inclusive acho que até internacionais, né? Você vê diferença do artista brasileiro em relação aos tatuadores de fora do Brasil? Acho que talvez na América Latina seja muito Uhum. parecido, né? Mas, por Sim. exemplo, os europeus, os americanos. Sim, vejo. A gente foi participar de uma convenção lá na Itália, né, em Uhum. Palermo, e você vê que a base artística deles vem desde a escola, né, Hum, desde pequeno. sim. Lá tem muito museu, lá tem uma carga artística maior do O que a gente ambiente, aqui. né? O ambiente já é mais propício, né. Aham. Então, assim, eu vi que os artistas, os gringos lá, eles têm uma veia artística já desde pequeno, já se interessam, já tinham na escola, e aí o cara só vai desenvolvendo isso cada vez mais, Sim. né. Eu como comecei cedo e sempre tive envolvido nesse mundo artístico, né, com pintura, com a faculdade, com design, né, mundo do Sim. design, então eu sempre acabei juntando uma coisa com a outra. Uhum. E como eu te disse, tem muito aluno aí que, pô, passou a vida inteira com engenheiro, como cabeleireiro, Sim. então, assim, a parte artística dele sempre foi aflorada dentro dele, mas nunca foi na prática, Sim. né. Fazia por hobby, fazia um desenho aqui, outro ali, diferente do artista que tá todo dia desenhando, tá todo dia fazendo projetos, tá todo dia tatuando, né. Então, Sim. assim, a prática vai levando cada vez mais a busca pela perfeição, né. Sim, Não sim. digo a perfeição, mas sempre essa busca constante de querer estar evoluindo, de querer estar vendo seu trabalho melhor. Apesar das pessoas falar: "Ai, tá lindo, tá lindo". Você que é o artista, você sabe aonde você poderia ter melhorado, Sim. aonde você acertou, aonde você errou. E aí a próxima tatuagem é a oportunidade que você tem para consertar aquilo ou para melhorar aquilo que você descobriu como fazer. Então, assim, é sempre uma grande oportunidade. Cada tatuagem é uma oportunidade para você experimentar um outro material, que hoje Uhum. em dia tá cheio, né, a gente foi na De Tatu Week é. no final de semana e viu, assim, um boom de materiais chineses, Sim. pô, materiais que a gente já é consolidado no mercado. Uhum. Então, assim, como você falou, né, da Quadrum, da Chayenne, que são marcas, assim, consideradas melhores do mercado. Sim, sim. E quando você utiliza outros materiais e utiliza os materiais que você gosta, que você sabe que está consolidado, você vê a diferença. Sim. Eu gosto muito de fazer experiências assim, pô, peguei um cartucho novo, eu uso o que eu sempre gosto, né, por exemplo, uma 15 Magnum. Pego uma 15 Magnum e pego desse cartucho novo que me deram para experimentar. Então estou fazendo ali a tatuagem com o que eu gosto, com o que eu já sei, com o que eu conheço o resultado, Sim. e aí no meio da tatuagem eu pego, troco e uso outro. Ali eu vou saber exatamente a experiência que eu vou ter. Se Uhum. melhorou, se piorou, como que é a batida, o que que tá precisando naquele cartucho, ou o que que ele tem de novo que melhorou o que eu já usava. Então, assim, como eu te falei, a oportunidade de estar experimentando algo na prática, na real, Uhum. né. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom ter essa experiência aí de novos materiais para você saber o que realmente está vindo de melhor ou o que está vindo só para ser mais um Ser mais um material material. no meio É, de todos. exatamente, né, essa guerra de preços e valores e cores. Então é Sim. bem isso. Voltando atrás agora, teve algum momento que você falou assim: "Puta, cara,
todos os meus amigos, de repente, né, nas profissões tradicionais, sei lá, advogado, bancário. Você Sim. pensou nisso em algum momento? Já pensei sim, já pensei sim. Principalmente quando tem aquelas reuniões, né? O pessoal das antigas. Churrasco, restaurante Isso. Aí você vê todo mundo que trilhou um caminho desse, tradicional. tradicional. Principalmente na época da pandemia, né? Que aí Sim. ficou todo mundo maluco e a gente que mexia com arte evoluindo cada vez mais. Aham. Na época, no começo, ficava com aquele medo, né? Putz, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Eu que, Uhum. no caso, entrei como um hobby, mas eu sabia que eu queria isso pra minha vida. Só não sabia Sim. que se iria dar certo, né? E graças a Deus deu. Mas eu vejo muitos amigos que têm profissões assim, às vezes nem sendo tão feliz, Sim. né? Que nem a gente estava conversando, né? Às vezes a gente trabalha muito, né? E poderia trabalhar menos, mas eu ainda gosto de trabalhar muito, porque eu tô, de qualquer forma, engedrado nesse mundo que eu escolhi, entendeu? Sim, sim. Sempre tatuando, sempre mexendo com projetos, com alunos, né? Então, assim, é um jeito que eu encontrei de realmente viver da arte, respirar a arte praticamente 24 horas por dia, né? Então é Legal, muito legal. bom isso. Galera, é isso, né? Higashi, qual que é o seu Instagram? Pra galera que tem interesse em aprender, né, a fazer algum tipo de curso. Vocês não dá curso só para iniciantes, você dá curso também Isso. para quem já Curso para trabalha. quem isso, para quem já trabalha, para quem quer Aham, entrar nesse mundo do realismo, sim. tanto preto e branco como colorido, quer entender sobre tons de pele, quer entender sobre full color, Uhum. contraste, círculo cromático. Então, assim, para todos os estilos e idades, né, a gente dá Sim, curso lá. Tem os cursos online também, já sim. coloquei curso na Hotmart, a gente está fazendo gravações de outros, além desse que eu falei, que seria o curso de mistura De de mistura de cores, né, que vai se chamar Master Colors. legal. Então, a gente sempre procurando o novo, né, Sim. porque eu tenho a maioria dos meus alunos, eles vêm de fora de São Paulo. Ah, Então, tanto que interessante. lá agora, lá na escola, a gente colocou lá 2 suítes para os Ah, alunos conseguirem, porque como eu falei que é curso intensivo, né, o é vai pessoal até de sai de madrugada. madrugada, é. Tem até aluno que é de São Paulo que acaba se hospedando lá por causa da facilidade, né. Legal. Além desse curso, eu tenho o curso também que é o Fusion, onde eu e o aluno vamos tatuar uma pele humana também, então os primeiros dias em pele artificial, a gente faz o trabalho em pele artificial, o trabalho que a gente iria fazer em pele humana, e aí entra para a pele humana. Então, assim, tem diversos tipos de curso que eu dou lá. Legal. E lógico, né, que a gente tem que se atualizar e conseguir atender essa demanda de alunos que estão em outros estados e não conseguem vir aqui para São Paulo Sim, para sim. poder fazer o curso. Então a gente já está fazendo a gravação e edição, né? Acredito que a edição demora mais do que a gravação, para deixar ali tudo Tudo bem detalhado. alinhadinho, mostrar o que realmente o aluno tem que ver, né? A câmera com a visão do tatuador. Sim. Então, assim, pegando os pontos principais, desde o momento onde eu vou molhar a agulha ali nos batoques, as misturas que eu faço, quantos toques eu dou em cada batoque, se eu diluo, se eu não diluo, enfim, mostrando todo o segredo ali por trás da tatuagem. Então a gente está gravando esses cursos online para conseguir atingir mais pessoas e passar esse conhecimento adiante, né. Legal. O Instagram qual que O é? Instagram é Giuliano Higashi. Higashi com H, galera. Isso. E Higashi. então é isso aí, gente. Finalizamos aqui mais um episódio. Muito Agradeço. obrigado pelo convite, muito Isso obrigado por aí. tudo. Segue o Juliano lá no Instagram. E não esqueçam de se inscrever no canal, né, para sempre receber as notificações dos próximos episódios. E agradecendo mais uma vez aí os patrocinadores, Quadron, Tatu Loja, Cheyenne e também o Tatu Armor, né, que eu esqueci de colocar lá no início. Eu uso e recomendo, hein. Aí, O boa. pessoal da Cheyenne mandou lá pra mim, nossa, é maravilhoso. Tattoo Armor é demais. Legal, é isso aí, gente. Valeu, um abraço, até o próximo. Abraço, até logo.